Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência. O canal é de Flow React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei o corte do canal UOL Fim de Papo com a Marília Ruiz, com o Renato Maurício Prado, com a Mili Lacombe e com o Arnaldo Ribeiro, repercutindo a partida de ontem entre Amazonas e Flamengo. Será que eles disseram aí no Fim de Papo, hein? Acompanha comigo até o final, não sai daí, tá bom? Já já eu volto. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção Todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Meu rapaziada, vocês da imprensa, juro pra vocês, precisa tirar a TV a cabo de vocês. Porque pra vocês só é bom agora o Manchester City ou o Real Madrid. Qualquer outro jogo é chato, vocês dormem, vocês não gostam, não é futebol, não teve passe, o mapa de calor ficou roxo, não ficou vermelho. Então ontem o Flamengo ganhou por 1-0 só do Amazonas, lá em Manaus, com a foto. Põe a fotografia. Thiago quer pôr a fotografia do Gabigol rindo. Põe um Gabigol rindo aí. O Gabigol feliz de estar reintegrado ao grupo. Realmente o Flamengo. Olha lá. Tava 1-0 e tava feliz pelo resultado, Thiago. Para de pôr pilha no Melvet. Tava feliz que tava 1-0 para nós. E voltou a história que a ascensão do Flamengo brecou depois de 2 jogos. Teve um bom jogo contra o Corinthians, um bom jogo na semana passada pela Libertadores e agora de novo dá aquela estagnada. Renato, por que deu a estagnada? Não é porque já estava classificado? Meu Deus, como vocês estão chatos. Deu estagnada porque o Tite teve uma semana livre para treinar. A gente percebe se o técnico é bom ou não quando ele tem uma semana livre para treinar e a coisa piora. Foi exatamente o que aconteceu. Ele botou para jogar no 4-4-2, jogou 2 jogos ótimos. Ele disse, espera aí. Não. Vamos treinar uma semana de novo o meu 4-3-3 com pontinhas. Senhor Gerson, o senhor pare de se assanhar pelo campo inteiro. O senhor fique grudado lá na linha lateral, porque eu preciso gerar a tal amplitude. Gente, ridículo, né, cara? Ridículo, sob todos os pontos de vista. O Flamengo já tinha jogado com o Amazonas, o Flamengo já sabia como é que o Amazonas ia jogar e voltou novamente com 4-3-3, com os caras abertos pelas pontas. Aí é desanimador. O Tite voltou 10 casas. Mas pior do que isso foi ele dizer, como ele disse na entrevista coletiva, que os jogadores dele, ele dá inteira liberdade na frente. A gente olha para o campo e não vê isso. Não foi o Tite que criou aquela famosa frase, o campo fala? Pois é, no caso, o campo fala, mas ele não escuta. Eu vou comprar um aparelho por mês e vou dar para o Tite, para ver se ele escuta o que o campo fala. O campo está falando claramente que não quer jogar em 4-3-3 com atarrachado, quer jogar no 4-4-2, mas não adianta. O campo fala, coitadinho, o campo já está rouco e ele não escuta. Ele tem uma semana de treino, em vez de ele usar essa semana de treino para aperfeiçoar o 4-4-2, o que é que ele faz? Ele treina o 4-3-3. Aí, como dizia o nosso querido, já saudoso Washington Rodrigues, é pior do que cuspir marimbondo africano, né? Porque eu vou te contar, é demais. E depois ainda teve, acho que querendo copiar o Guardiola, o Tite copia tudo do Guardiola, tudo. Só que ele é a cópia bizarra do Guardiola. Quem são os mais velhos, lembram? Que tinha aquele quadrinho do Super-Homem e tudo, e o Super-Homem tinha o planeta bizarro, que eram todos cópias, mas cópias bizarras, todas quebradas. O Tite é uma cópia bizarra do Guardiola, porque ele, até a tal declaração que ele disse que o trabalho dele é levar a bola até o terço final e que a partir dali são os jogadores que resolvem. Gente, que mentira. Tite, você não ficou nem vermelho, Tite. Que coisa horrorosa. Teu nariz cresceu que nem o do Pinóquio, assim, ó. É inacreditável. Você atarracha o teu jogador lá na frente e vem dizer que o teu trabalho é fazer a bola chegar lá. Está muito mal feito esse teu trabalho, então, Tite, porque nesse teu 4-3-3 a bola não chega. Simplesmente não chega. Então esquece o Guardiola um pouquinho. Vou te dar uma dica, Tite. Foca no Ancelotti. Foca no Ancelotti, filho. Esquece o Guardiola. Guardiola é tão genial que é tão difícil para copiar. Você, então, que não vai conseguir copiar o feito nunca. Você perdeu 2 Copas assim e está querendo afundar o Flamengo assim. É dose para
sururucu enfurecida, como dizia também o Washington Rodrigues. Lembro a todos que o Flamengo se classificou, tá nas oitavas de final, por enquanto só tem grandão. Põe aí o que o Tite falou agora sobre o Gabigol. Eu achei que ele fosse falar, eu também uso a camisa do Corinthians de vez em quando, mas não foi isso que ele falou, não. Põe ali, que o Tite, que usa a camisa do Corinthians de vez em quando, falou. Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. E o Matheus Bach do lado dele? O Tite ele já nem disfarça mais. O Matheus Bach agora dá entrevista antes do jogo. Aquela entrevista que todos os técnicos dão ao chegar no estádio. Todos os técnicos dão. Ninguém bota substituto. São os técnicos. Todos os técnicos vão sozinhos para a entrevista coletiva. Ninguém leva um par de jarra. O Tite não somente leva, como na maioria das vezes, leva o filho, que ele quer empurrar pela goela da gente, que é alguma coisa importante no futebol. É só filho, Tite. É só filho. Deixa ele levar a garrafa de Gatorade, deixa ele levar o saco de gelo, e você está pertinho dele. Mas não bota ele para explicar para o jogador o que tem que fazer na hora que vai entrar, e muito menos levar ele para a entrevista coletiva, que é constrangedor. O Mili, ele disse na coletiva do lado do filho importante que o Gabi é importante, é? Não, do jeito que ele falou, parece que ele está falando assim, todo mundo é importante, o Gabi é uma pessoa, o Gabi é importante. É uma lógica de ele é importante como ser humano. E assim que eu entendi, tá? Acho que ele tentou sair da pergunta, me parece que a situação é constrangedora por uma série de motivos. Aquele sorriso que a gente viu ali no banco é um mecanismo de defesa, é uma ferramenta de defesa. Ele chegou, foi para o braço da galera, mas eram 100 pessoas. No estádio já houve protestos, né? E protestos, alguns deles pesados. Então, assim, eu não vejo como o Gabigol vai continuar no Flamengo. Não vejo. Mas, assim, em matéria de episódios constrangedores, sim, eu acho que o Tite, com esse filho do lado, que faz assim, né, com a cabeça, isso a função dele. É igual o Gabigol. O Gabigol faz assim, e o filho do Tite faz assim. Exatamente. E, assim, já seria muito embaraçoso se fosse só assim, este é o Titinho. Mas não é só isso, né, gente? Primeiro, assim, vamos falar de meritocracia? Alguém quer abrir aqui o debate sobre meritocracia no Brasil? Não, né? Então vamos falar de outra coisa. O filho do Tite foi flagrado curtindo postagens transfóbicas e de violência contra a mulher. Nunca se falou sobre isso. Ele estava, se não me engano, na seleção, quando essa descoberta veio à tona. Não deu declaração. Acabou. Ninguém, a CBF não se pronunciou, a CBF se pronunciou na época, mas não diretamente sobre ele, os patrocinadores não se pronunciaram, é do jogo, né? É isso que a gente vê. Então, assim, me revolta por infinitos motivos ver essa imagem constrangedora do filho dele ao lado dele, fazendo assim com a cabecinha, como aquele cachorro que a gente coloca no painel do carro, sabe? O carro vai andando e o cachorro vai fazendo assim com a cabecinha. É isso aí que o Arnaldo fez. O Arnaldo, e aí? Sobre o Gabigol... Quanto tempo mais ele vai responder? Eu achei que ontem, sobre temperatura altíssima, pressão da floresta amazônica e torcida que abraçou, era uma hora de uma redenção. Põe ele para jogar, vai estar ganhando fácil, faz um golzinho, semana que vem não tem pressão no Maracanã, mas nada. Daí tem a semana que vem, terça-feira. Foi a situação contrária, né? Porque o gol não saía. Aí você fica pensando, se o Gabigol tivesse em mínimas condições, talvez fosse colocado para tentar fazer o gol. Eu fiquei pensando, eu estava conversando hoje à tarde com uns amigos, como o futebol, né, como diria o filósofo, é dinâmico. O jogo da ida, Flamengo e Amazonas, Maracanã, qual foi o jogo? Foi o da volta do Gabigol. Depois do corredor, todo mundo aplaudindo. O que aconteceu? O estádio estava a favor do Gabigol.
O Flamengo não estava jogando pedrinha. O que o Tite fez? A primeira substituição era para o Gabigol ter jogado 15 minutos. O Tite antecipou a entrada do Gabigol, vocês lembram? No início do segundo tempo, e depois pediu desculpas na coletiva porque tinha colocado ele mais tempo, e ele não conseguiu jogar, evidentemente, estava completamente de fora. Pensa do jogo da ida para cá, o que o Gabigol fez. O cenário era todo favorável a ele. O Tite teve que engoli-lo, teve que colocá-lo, porque a pressão era a favor do jogador. O Gabigol conseguiu esfarelar todo esse capital de um jogo para o outro. E aí, ontem era o contrário. Ele não ia entrar nem se fosse a última substituição. Aí, o Flamengo fez o gol, definiu a classificação. Faltam 2 trocas. Vai colocar ele para o torcedor de Manaus? Não. Vou colocar os meninos. Ele não vai entrar. Então, o Gabigol perdeu tudo. O Gabigol tinha uma grande chance, porque o Flamengo não vinha bem. Ele foi reconduzido ao time. Ele tinha o apoio da galera. E ali, eu não sei como ele... O que ele pensou, mas ele perdeu tudo isso. Eu tô com a Mili. E o Renato, eu já ouvi ele falando também. Eu acho muito difícil o Gabigol permanecer no Flamengo depois dessa janela. Não é renovar contrato, esquece. Estou falando, ele deve ter proposta, porque tem muito clube que precisa de jogador da qualidade dele nesse meio de ano. E acho que o Flamengo vai acabar aceitando uma proposta e negociando o jogador. Não sei nem se é pro Corinthians, sei lá, o Cruzeiro, que agora tá vindo com tudo aí em cima de nomes. Mas eu acho que essa situação não volta mais. E agora, né, tá o Maracanã que vai ser o Coliseu para julgar o Gabigol, né? Vai ser o jogo da Libertadores e vai ser o clássico Vasco. São os próximos jogos do Flamengo com a torcida. Exatamente, é esse, né, Renato? Então é isso, não é aqui não, né? Então eu acho que talvez esse cenário, pela primeira vez, contrário, todo mundo assim, para o Gabigol, encerre a passagem dele pelo clube, e que não seria tão simples o Flamengo, curiosamente, nesse momento, resolver saída de jogadores estrangeiros para a Copa América, assédio ao Fabrício Bruno, possível saída do Gabigol. É um momento difícil, né, de você... administrar sem poder inscrever jogadores ainda, né? Não é um momento fácil para o Flamengo, essa fase dura que vem pela frente depois do Milionários a partir do jogo com o Vasco. Ô Marília, tem um dado muito interessante nessa história. O Landim, pela vontade dele, o Gabigol não joga mais no Flamengo. Ele foi convencido pela comissão técnica, através do Marcos Braz, para que deixasse que ele ficasse à disposição, pelo menos agora nesses 2 jogos, porque o Flamengo não tem reserva para o Gabigol. O Carlinhos não pode jogar nem Copa do Libertadores, nem Copa do Brasil. O Bruno Henrique, que seria uma opção para centroavante, está machucado. Então, por isso, deixaram o Gabigol ir. Mas é óbvio que o Tite está tentando atender ao desejo do presidente Rodolfo Landim. Porque ele ontem fez 5 substituições, não botou nenhuma... Nem chegou a chamar o Gabigol para conversar. Está na cara que o Gabigol, a tendência toda é não jogar mais pelo Flamengo. Aliás, o Cuca entrou em contrato com o Gabigol, né? O Cuca, técnico do Atlético Paranaense, e disse, vamos reviver a nossa parceria na época do Santos e tudo. E dizem que chegou a mandar uma proposta para ele, através do Atlético Paranaense, mas que o Gabigol não se interessou. Ou seja, ele não quer ir para o Atlético Paranaense. Ele quer ir para um clube em que ele acha que ele vai poder dar resposta para o Flamengo em grande estilo. Mas jogando essa bolinha, Gabriel, você não vai dar resposta nenhuma, muito menos em grande estilo. E é isso aí, pessoal. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Olha, se você não é inscrito no canal, por favor, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Fui!